entrevista na manhã de hoje, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou que vai ser necessário cortar gastos. Ela ainda ressaltou o combate a fraudes nos benefícios sociais. A gente vai falar com a Luciana Verdolim, que tem mais informações ao vivo de Brasília para nós. E é exatamente essa a pauta, né, Olívia, do encontro que o presidente Lula está tendo aqui com integrantes da área econômica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive até o pessoal da Previdência Social, do INSS e o diretor-geral da Polícia Federal para discutir o combate a fraudes. A ministra lembrou o seguinte: é preciso ficar de olho, o governo não quer prejudicar ninguém nesse momento, mas não dá para admitir que pessoas tentem fraudar o sistema, seja da Previdência Social, seja dos benefícios sociais, porque essas fraudes acabam prejudicando todo mundo. No fim das contas, a gente tem a declaração para acompanhar. O que a gente não pode ser é conivente com erros, conivente com fraudes e coniventes com má-fé. Estamos analisando suspeitas no INSS de benefício. Então, quando fala, BPC, não vai acabar com o BPC, gente. Muito pelo contrário, o BPC é uma política sagrada para quem precisa, para aposentados que não conseguiram contribuir, para pessoas com deficiência. Agora, o que não pode é, muitas vezes, uma única pessoa ter 2 carteiras, 2 CPFs, 2 RGs, ele vai numa agência, ele recebe por aqui, aí ele vai na outra agência, ele recebe por lá. E aí, gente precisando fora. Então, a gente consegue fazer a questão da revisão de gastos com inteligência, com racionalidade, mas com justiça social, sem penalizar quem mais precisa. Agora, nós precisamos fazer cortes, porque o Brasil não pode, repito, gastar mais do que arrecada, porque, de novo, parece que não, mas lá na ponta, quem vai pagar o preço são as pessoas que mais precisam. No orçamento do ano que vem, a expectativa é de cortes aí de 23 a 25 bilhões de reais. O governo está apostando nesse pente fino nos programas sociais para tentar economizar. E o governo federal, o Ministério do Planejamento principalmente, fica procurando brechas de onde se pode economizar. A ministra garantiu, no entanto, que saúde e educação vão ser preservados. Por isso, é preciso analisar as contas com cuidado. Muito obrigada, Luciana Verdolim. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade. Zé, agora há pouco o Alan Gani falou sobre algumas medidas que ele defende para que haja um controle de gastos, que é esse ponto no final que a Verdolim destacou, que os recursos para saúde e educação serão assegurados. Gani trouxe agora há pouco a opinião dele de que é contra a aplicação dos mínimos constitucionais em saúde e educação dentro desse contexto de corte de gastos. Falou sobre a defesa de desvincular o salário mínimo de benefícios sociais. Eu lembro também que no começo desse governo Lula 3 foi aprovado aquele novo plano de política de valorização salarial que leva em consideração para fazer o reajuste do salário mínimo, não só o IPCA, não só a inflação, mas também a evolução, o crescimento do PIB. Essas políticas ainda estão em discussão dentro dessa tentativa de corte de gastos ou não? Está fora? É preciso equalizar orçamento e gasto, né? O orçamento ele tem que fechar, as pontas têm que fechar. O que não se consegue incluir ali em gastos, investimentos, não há investimentos mais do governo, não sobra dinheiro para o investimento, para você ter uma ideia, se transforma em dívida. E a dívida acaba engolindo o orçamento, porque o serviço da dívida, ele custa mais de 2 trilhões de reais. Então, é esta a conclusão do governo, do próprio governo, da equipe econômica. A ministra Simone Tebet está na difícil missão de dizer não dentro do próprio governo. E dizendo o seguinte, não dá para gastar mais do que arrecada. Esta é a conclusão. Está na mesa do presidente Lula um levantamento completo do Ministério da Fazenda e do Planejamento, indicando que é preciso, sim, fazer cortes no governo. Esses cortes incluiriam, inclusive, gastos na área social. É preciso, por exemplo, segundo alguns integrantes do governo, o governo diz não, né? Equalizar aí esta obrigatoriedade de se gastar parte do orçamento em educação e saúde. Porque quando aumenta a arrecadação, obrigatoriamente aumenta o gasto em saúde e o gasto na educação,
né? Isso é obrigatório, esse engessamento do orçamento, né? E é disso que alguns querem se livrar e o governo diz não. Mas é possível cortar gastos em quê? Em irregularidades. Gente, isso é óbvio. É óbvio que irregularidade é irregularidade, não é gasto e nem investimento. É irregularidade, é roubo do dinheiro público. E nós, aqui no Brasil, temos que acabar com esta ideia de que é possível arrancar dinheiro do governo sem se importar com o crime praticado. A reputação é muito importante. Quem não precisa do BPC, que é uma aposentadoria especial, importante para quem chega a 70 anos e não tem nenhuma renda e recebe essa aposentadoria social, né? Quem não precisa, quem tem família que pode prover esse rendimento, não tem que ir atrás, e muito menos 2 vezes o mesmo rendimento. Aí é caso de polícia e nem mesmo de gestão, né?